Eu estou numa batalha muito grande, amém, amados? Existem palavras que eu venho trazer aqui e que dependem de eu organizar bem. Quem está me ouvindo? Bem? Dependem de eu organizar bem, de eu fazer um bom esboço, organizar coisa legal e vir aqui e falar. Tem outras palavras que o Senhor me dá para trazer e diz assim: vai lá. Seja corajoso. Você é forte, corajoso. Quem está me ouvindo? Se liga aqui, ó. Não vamos ter conversa não. Tá? O que acontece? Aí eu venho e Deus fala assim: vai lá e prega isso. Eu digo: Senhor, mas não vai sair nada disso. Alguém já teve essa sensação? Não? Amém. O que eu vou tirar daqui não tem nada. É só um fato, é só uma coisa que aconteceu, ou é só um versículo. E ele diz, e ele também não me dá mais nada. Porque às vezes ele faz isso, depois ele me dá. Aí eu chego aqui feliz, alegre. Todas as vezes que eu chegar aqui apreensivo, é porque eu estou vivendo a mim. Amém, amados? Amém. Que eu não sei o que eu vou falar. Quem me abençoa? Amém. Então eu quero uma permissão de vocês. Eu não quero falar bonito. Amém? Estou dispensado de falar bonito. Amém. Eu só vou falar o que Deus está colocando no meu coração e eu vou mandando. Amém? Cara, Pedro, é você mesmo? Cara, você chegou aqui, tu era peso galo, mano, velho. Agora tá no super pesado. É só assinar o contrato e meter o kimono. Que é isso, cara? Alperografismo? Que foi? Não sei, o cara. Entendeu? Isso aí não é só malhação, não. Isso aí foi na cara. Hã? Não ouvi. Cara, não te reconheci. Eu disse: pô, apareceu um cara grande pra caramba aí, pô. Tomara que ele venha para aqui no jiu-jitsu e fique do meu lado, amém? Pô, Pedrão, muito bom ver você, ver vocês aqui. Eu te reconheci por causa dela, né? Muito legal. Pô, show de bola. Vamos nessa. Então, estou liberado para pregar feio? Quem está afim de ouvir Deus? Não pensa assim: pô, não vou ouvir o João não. Não vou ouvir o João não, porque desse mato não sai com ele, não vai dar nada. Vou ouvir Deus. Então, eu já vou começar por um texto que não foi o texto que eu só Jesus na minha vida. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos comer Bíblia um pouquinho hoje ainda. Vamos ler aí uns 2 capítulos, talvez. Mas vamos nessa. Talvez eu resuma, só fale, não leia tudo. Mas vamos lá, vamos começar do capítulo 2. Quem está ligado comigo, amém? Amém? Fala para o teu irmão do lado: vamos se ligar. Beleza? Se a gente estiver nesse clima, não dá para a palavra entrar e fazer a sua obra. Vamos estar ligado na palavra, tá? Vamos nessa. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente. Isso. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando os judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que
Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 12, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Só até aí, estenda as mãos na minha direção. Fala: Senhor, usa o João. Senhor, usa o João pelo teu Espírito Santo. Para que o Senhor possa falar sobre a minha vida. Pelas coisas que eu estou vivendo. Pela minha história. Eu te peço, Senhor, usa o João, que sem saber da minha vida, será um instrumento teu para falar comigo. Abençoa a vida do João também, que ele possa se entender nessa palavra. Tudo isso nós te pedimos, papai, com a igreja, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos vendo aqui uma coisa espetacular, uma ação de Deus espetacular, que aconteceu há cerca de 2000 anos atrás, na cidade de Jerusalém. Alguma coisa que Deus fez e que nunca, em nenhum momento, Deus havia feito alguma coisa como aquilo antes. Nunca, em nenhum momento, as pessoas tinham vivido aquilo ali. Algo que me chama muita atenção em relação a esse texto é a novidade da igreja. É essa coisa inesperada, sem nenhum precedente, sem nenhum aspecto religioso. O que estava acontecendo ali não havia sido previsto em nenhum momento na lei. Não havia a lei de Moisés, a Torá, os profetas, nada indicava alguma coisa que pudesse explicar o que estava acontecendo. Jesus havia vivido entre eles, trouxe uma mensagem completamente transformadora, cheia de vida. A vida deles nunca mais foi a mesma vida. Eles não entenderam direito. A mente deles estava forjada para entender líderes políticos. A mente deles estava forjada para esperar um Messias segundo determinados padrões políticos, sociais, até estratégicos, militares. Não havia na mente deles. Sabia que era uma pessoa enviada por Deus e que provavelmente essa pessoa faria um agito social, uma mudança, uma transformação. E a mente deles foi essa durante toda a convivência com Jesus. Em nenhum momento eles pescaram o que estava acontecendo. Quem está me acompanhando? Eles andavam com Jesus, eles viam o que ele fazia, mas eles não entendiam o que estava acontecendo ainda. Num determinado momento, Jesus morreu, foi derrotado, aparentemente derrotado pelos seus inimigos. Morreu, foi morto, assassinado. Ele foi, se havia alguma expectativa de um plano político,
em relação a tudo aquilo, morreu ali. Jesus foi derrotado pelos seus inimigos fariseus, pelos seus inimigos religiosos, lideranças judaicas, pelos romanos. Ele foi derrotado. Morreu. Mentiram e venceram. Pecaram e venceram. Jesus, sem pecado, perdeu. Foi para a cruz, morreu. Eles se desgovernaram, não entenderam mais nada e ainda ficaram juntos, mais ou menos juntos, alguns. Outros se dispersaram mesmo. Pedro entrou em crise. Judas se suicidou. Foi uma crise tremenda, a derrota de Jesus. Depois Jesus reaparece, vivo, com o corpo transformado, cheio de autoridade, e era uma autoridade que ele não estava ali para trazer vingança contra aqueles que o mataram. Era um poder manso, cheio de amor. Quem está me ouvindo? Amém. E aquilo foi totalmente novo para eles. E Jesus ainda ficou com eles durante um tempo, comeu com eles, andou com eles. Depois foram até um determinado local, Jerusalém, e Jesus, então, quem está me acompanhando? Amém. Depois de tudo isso, Jesus, então, diante dos olhos deles, e mais 500 pessoas, ascendeu aos céus. Ascendeu significa foi, sumiu. E a Bíblia ainda diz que eles ficaram assim, todos. Quem está me escutando? Todos olhando para cima. E aí apareceu um anjo, porque tinha que aparecer um anjo, porque senão eles estavam olhando para cima até hoje. Amém, amados? Deus teve que mandar um anjo para dizer: o que vocês estão olhando aí? Já acabou. Esse capítulo acabou, vai começar outro. Quem está entendendo? Eles ficaram lá, daqui a pouco apareceu um anjo. Tchau. E eles foram para, Jesus tinha dito: vão para Jerusalém e fiquem lá, até que do alto sejam revestidos de poder. Quem está me ouvindo? O que quer dizer isso? O que quer dizer ser revestido de poder? Às vezes eu falo isso com pessoas, eu digo assim: o Espírito Santo nos enche de poder. Quem está me ouvindo? As pessoas, o entendimento de poder que a gente carrega do mundo é a capacidade que cada um tem de fazer mal ao seu próximo. Dentro da nossa cabeça, poder é isso. Eu sou poderoso, eu ando com uma arma, puxo a arma, tiro e mato. Agora, eu sou poderoso. Qual é o teu poder? Meu poder é: eu tenho a arma e minha arma vive descarregada porque eu sei que nada vai acontecer. Isso é poder. Quem está me ouvindo? Você está debaixo de uma situação e aquela situação não te governar, isso é poder. Quem está me ouvindo? Uma pessoa vir e tentar, uma pessoa que está acostumada a subornar, uma pessoa que está acostumada a dirigir tudo pelo poder econômico, um grande empresário, uma pessoa, um político cheio da grana e tal, e ele tenta te comprar, e você vira para ele e diz assim: mano, velho, guarda teu dinheiro, porque meu negócio é outro. Mas eu tenho dinheiro. E você diz: não, isso é poder. Quem está me escutando? Fala para o teu irmão do lado: do alto eles foram revestidos de poder. Mas eles não tinham a menor ideia de que poder era esse. Era uma coisa nova para eles. Para eles, poder era político. Poder era poder fazer coisas, mandar nos outros, botar o dedo na cara dos outros e dar ordens. Esse era poder. E eles não sabiam o que ia acontecer, e aí foram para um lugar, para uma casa. A Bíblia fala de um cenáculo. Quem sabe o que é cenáculo? Ninguém. Lógico, também não sabia.
Cenáculo é um lugar onde se faz uma refeição. É uma sala grande onde as pessoas se reúnem e comem. Quem está me ouvindo? Um refeitório grande. Então, bandejão. Osso? Bandejão. Então eles se reuniram num cenáculo, que era uma sala de banquete grande, e estavam todos ali reunidos, batendo papo. Não dizem que lugar era esse cenáculo, só diz que eles estavam lá orando, e num determinado momento ouviu-se um som como de um vento. Não diz que houve um vento, quem está me ouvindo? Não diz que veio um vento, diz que ouviu-se um som como de um vento impetuoso. E aí as pessoas foram vistas como línguas de fogo. Não é que havia fogo, não estava pegando fogo na cabeça de ninguém. Quem está me ouvindo? Quem está me ouvindo, dá uma glória a Deus. Isso é muito bom a gente saber desmascarar algumas coisas. Amém? Não estava pegando fogo na cabeça de ninguém, mas a Bíblia diz que foram vistas sobre as pessoas línguas como de fogo, como se fosse um fogo. Alguma coisa se tornou visível diante dos olhos do escritor bíblico e daqueles que estavam lá, a tal ponto a teofania, a manifestação visível e sensível de Deus foi tão violenta que aquilo ali mudou muita coisa para eles. E aí eles foram dotados de uma capacitação pelo Espírito, saíram ali e foram pregar o Evangelho em muitas línguas. Numa festa que estava havendo ali, que era a festa da colheita, do Pentecostes. Quem está ligado nas primícias? Quem está ligado nas primícias, então glória a Deus. Pois é, justamente essa festa de Pentecostes era a festa de primícias, que era justamente 49 dias, 7 semanas. E depois de 7 semanas e tal, eles traziam as colheitas para oferecer a Deus. Aquilo ali era uma festa enorme, vinha gente de tudo quanto é lugar do mundo para Jerusalém. E pessoas que eram judeus de outras nacionalidades que vinham para ali para comemorar essa festa. E conforme tinha aquele monte de gente estrangeira ali, eles saíram e começaram a pregar o Evangelho na língua das pessoas. As pessoas entendiam o que eles falavam. Quem está me ouvindo? Amém. Houve uma capacitação instantânea do Espírito. Vocês acreditam que Deus pode fazer isso? Amém. Quem acredita que Deus pode capacitar você instantaneamente pelo Espírito? Amém. A fazer alguma coisa para Ele? Alguém já teve a experiência aqui de ter que fazer uma coisa em Deus, não estar preparado para aquilo e o Espírito Santo te capacitar e você fazer? Amém. Alguém já teve essa experiência? Então glória a Deus comigo. Amém. Então não foi só comigo, eu não estou inventando. Amém? Até hoje o Espírito Santo vem e nos capacita de forma instantânea a gente fazer coisas. Eu já terminei esses dias mesmo. A gente fez um gabinete. Após o gabinete, eu sentei, eu e Giza sentamos, um olhando para a cara do outro, e disse: caraca, da onde eu tirei isso, brother? Eu falei um monte de coisas para a pessoa que sei lá de onde que eu tirei. E parece que estava falando tudo exatamente sobre a vida dela. Quem está me ouvindo? É impossível eu fazer isso se não for pela ação do Espírito Santo. Houve um sobrenatural de Deus naquele lugar ali, mas o mais interessante é que nunca havia acontecido aquilo. Quando aquele pessoal saiu falando aquele monte de línguas estranhas, e eram línguas estranhas mesmo para os que estavam ali, e eu não estou falando de língua dos anjos, amém? Isso é um outro, existe também, mas é um outro capítulo, tá? Eu estou falando de capacitação instantânea do Espírito. Quando aqueles caras saíram dali, todo mundo falando aquelas línguas e tal, quem olhou de fora disse assim: caraca, tá todo mundo muito doido, mano. Isso não é minha opinião, está escrito na Bíblia. Os caras estão cheios de mosto. O que é mosto? Vinho. Beberam demais.
E aí Pedro fala uma coisa muito interessante. Ele, no discurso dele para o povo, ele diz assim: esses homens não estão cheios, não estão bêbados. Eles não estão bêbados. Sabe por quê? Porque são 9 horas da manhã. Ele não disse que não estão bêbados porque eles não bebem. Amém? Ele não disse que eles não estão bêbados porque isso não é. Não, ele disse: não, cara, vocês estão doidos, não estão bêbados, ainda são 9 horas da manhã. Se já fosse à noite, vocês até podiam dizer que eles estavam bêbados. Mas 9 horas da manhã, quem está me ouvindo? Amém. Eles falaram: é hora terceira, às 9 da manhã. Não sei. Aí, a gente sabe a hora que Pedro começou a falar aqui. Ele abriu a boca e disse assim: o que vocês estão vendo é o que o profeta Joel disse que iria acontecer. Pedro olhou para aquilo tudo que nunca havia acontecido na terra antes. Nunca Deus havia feito aquilo. Nem nada parecido. Olhou para aquilo, aquele caos. Que é caos. As pessoas estavam orando, saindo. Imagina, a gente está aqui na igreja, amém? Está todo mundo reunido aqui, daqui a pouco todo mundo levanta. Sai por aí falando pela rua, amém? Foi isso. Muito doido. Ele olhou para aquilo ali e disse: cara, isso é novo. Voltou. Virou para as pessoas e disseram: o que vocês estão vendo é o que o profeta Joel disse que aconteceria. É o cumprimento dessa palavra. Essa palavra se cumpriu? Se cumpriu ali? Joel 2, vamos ver? Eu acho que não. Eu acho que não se cumpriu. Vamos lá. Joel 2, 28. Joel 2, versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios do céu, e na terra sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Amém. Quem quer que isso aconteça na sua vida? Amém. Quem deseja ser completamente cheio do Espírito Santo? Amém. Aqui ele está falando que alguma coisa tremenda aconteceu. Joel está falando da efusão do Espírito. Pedro identificou isso lá milhares de anos depois, mais ou menos 900 anos depois, mais ou menos, de Joel, embora hajam dúvidas sobre essa data de Joel, mas a gente pressupõe que sejam 900 anos. 900 anos depois, Pedro disse: está acontecendo. E antes, Joel disse que iria acontecer. E essas pessoas, ele está dizendo: olha, e há de ser que depois derramarei meu espírito sobre filhos e filhas, e eles profetizarão, os vossos filhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Eu me lembro que o pastor Fábio, uma vez pregando aqui, ele falou isso, nunca mais saiu da minha cabeça, que o normal é que os velhos tenham visão e os jovens tenham sonhos. Quem está me ouvindo? Velho não tem sonho. Velho já disse assim: já vivi isso tudo, já conheço tudo, mas tem visão. Velho tem visão. Ele olha e diz assim: não, isso aqui é assim, assim e tal, determina. E os jovens?
Os jovens têm muitos sonhos, o jovem vive sonhando. Cada sonho mais doido do que o outro. O jovem tem sonho. Por quê? Porque é coisa de jovem. E aí ele diz que quando o Espírito é derramado, o Espírito é derramado nessa condição de poder, o jovem tem visão e o velho volta a ter sonho. Amém? Os velhos começam a olhar e ter, a vislumbrar coisas que os velhos normais não vislumbram. Os jovens passam a ter um comportamento que os jovens normais não têm. Eu acho isso sensacional. Quando eu olho para pessoas de Deus, às vezes você olha, o cara está velhinho, está coroa, mas os olhos estão brilhando. A pessoa está cheia de vida. Quem está me ouvindo? Amém. O cara está com 50, 60, 70 anos, você conversa com o cara, os olhos estão brilhando, o cara está cheio de alegria, o coração está pulsando, e o cara está fazendo sonhos, está tendo sonhos, como se ele fosse viver mais 100 anos. Isso é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela continua viva nos sonhos dela, aquilo ali brota de dentro dela, ela não para de sonhar, ela não perde isso, não fica... Vocês já viram, vamos colocar assim, um velho chato? Alguém conhece velhos chatos? Está proibido dizer assim, você é um pastor. Fora eu, amém? Vocês conhecem velhos chatos? Aquele cara. Hã? Difícil é conhecer velho não chato. O Gustavo está dizendo, difícil é conhecer um velho não chato. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quem já bateu um papo com uma pessoa idosa, cheia do Espírito Santo? Cara, você bate um papo com pessoa cheia do Espírito, ri o tempo todo, alegre, é de bem com a vida, ama de paixão, pô, tá cheio de planos para fazer coisas, é diferente, a vida está transbordando dentro dela. Agora, o cara está cheio de doença. Você pergunta, esses dias visitou um grande amigo meu, um pastor, foi lá em casa e disse assim, pastor, ô João, pô, os médicos estão dizendo que eu estou cheio de câncer, da cabeça até os pés. Isso deve ter uns 2 anos já. Que eu estou cheio de câncer, já disseram que eu já devia estar morto há muito tempo. Há muito tempo. Aí foi ele e a mulher dele, eles tinham sido meus diáconos, e hoje eles são pastores. E ele, olha, cara, mas eu estou fazendo tudo, estou pregando, estou subindo, estou indo aqui, estou indo ali, estou trabalhando junto com o pastor fulano, e coisa, o cara transbordando. Eu disse, sem jeito, e aí? E a saúde? Tá legal? Eu disse, não sinto nada. Sinto nada. Os caras já fizeram exame da cabeça aos pés e disseram que eu já morri 3 vezes. Aí a gente já perguntou, né, para a mulher dele, e aí, como é que ele está? Eu disse, vive me dando trabalho. Eu disse, aleluia. Está vivo mesmo. Os homens estão me entendendo? Digam amém. Não, é sensacional. Sensacional. Ele tem quantos anos, mais ou menos? Não mais. 70, não? 64, 65 anos. Está vivo até agora, cara. Está vivo, está vivo. Está bem. Vê se está vivo, não olha na internet. Não deixa para lá, senão vai atrapalhar. Mas o que me chama a atenção, agora, e vocês já viram jovens mortos? Jovens sem sonho, jovens sem sonho, sem plano, sem visão. Quem já viu? Quem já viu jovens cheios de sonhos sem visão nenhuma? O cara tem 200 mil sonhos, tem uma nota promissória de milhões para pagar com ele mesmo,
Só que ele não tem como pagar aquela nota promissória. Quem está me escutando? Ele tem uma nota promissória enorme para pagar com ele mesmo, mas de sonhos. Mas são sonhos que, como ele não tem visão, ele não recebe visão, ele não tem visão, ele não consegue botar em prática, ele não consegue ter direção. É cego, está perdido. Ele só tem sonho. Quem já viu jovens assim? Algum? Só eu e... As ventas. E é o jovem chato, pior do que velho, segundo as vezes ele está falando aqui. E você veja o seguinte, a promessa da efusão do Espírito parece que entra e conserta isso. Aleluia. Quem está me escutando? Amém. O Espírito Santo entra e transforma isso. E muda isso. Transforma o jovem em alguém com visão, que tem sonhos e visão. Pega o velho e enche o velho de sonhos e diz assim: viva! Não diz ao velho, você está morto, está contando tempo. Esses dias eu encontrei uma prima minha, que mais velha que uns 7 anos, coroa, bem coroa mesmo. E ela, eu disse: e aí, como é que você está? Ela disse: estou contando tempo, esperando a morte. Caraca, nunca mais quis falar com ela. Eu vou ficar batendo papo com ela, papo de maluco, cara. Amém? Eu estou cheio de vida. Quero glorificar a Deus. Eu estou cheio de vida. Quem está cheio de vida? Bota a mão no seu peito e fala: obrigado, Senhor. Eu estou cheio de vida. Levanta as suas mãos e diga: obrigado, Espírito Santo, porque eu estou cheio de vida. Mas quando você fala de eu quero isso, eu desejo isso, eu quero, talvez seja bom que você leia todo o livro de Joel. Porque quando você lê o que vem antes no livro de Joel, é assustador. Eu queria ler, por favor, Joel 1, do 1 ao 12, por favor. Falei com você que a gente ia comer Bíblia, né, amados? Então, vamos nessa. 1 ao 12, Joel. Olha só, preste atenção. Eu não sei como é que está nessa tradução. Pode ser que fique tão difícil de entender que a gente precisa... Alguém tem uma Bíblia aí na linguagem de hoje? NVI. Tem. Se precisar, a palavra do Senhor... Vamos ver se dá para entender. Vai lendo por ali, Slash. Qualquer coisa eu digo para trocar. Tá? Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Betuel. Ouvi isto, vós, anciãos, e escutai, todos os moradores da terra. Porventura isto aconteceu em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu, e o que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu, e o que ficou da locusta, o pulgão comeu. Preste atenção, Deus está falando. Despertai-vos, bêbados, e chorai, gemei todos os que bebeis vinho, por causa do gosto, porque tirado é da vossa boca. Porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, despiu-a toda, e a lançou por terra, os seus sarmentos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida de saco, pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o azeite acabou.
Envergonhai-vos, lavradores, gemei, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Deixa eu te falar, o livro de Joel tem 3 capítulos. O primeiro e o segundo falam de coisas que parecem que são a mesma coisa, mas não são. Aqui, o que eu entendo, quem está ligado? Isso aqui parece, o que vocês acham dessa descrição de cenário aqui? Parece, quem percebe a destruição? Por que Deus coloca essa visão para ele? São 2 visões que são muito parecidas. Eu vou ler a segunda, a gente vai entender. Mas a primeira coisa que eu vejo aqui, quando a pessoa vê a vida dela, com tudo aquilo que ela tinha feito, que ela achava bonito, com tudo aquilo que era maravilhoso, a Bíblia está falando que o cara está com um copo de vinho na mão, está degustando um vinho, e quando ele está degustando, vem alguém e toma o vinho na mão dele. E na frente, assim, está tudo destruído. Ele fala de um exército de gafanhoto. Aí vieram os gafanhotos, destruíram tudo. Depois veio a locusta, o pulgão, sei lá das quantas, veio vindo, foi o que sobrou daqui, veio o outro pegou. Cara, Deus está falando da efemeridade da vida, dessa transitoriedade da vida. Como que muitos de nós acreditam que está tudo bem, e Deus está dizendo assim: está vendo, cara, você acha que está tudo bem, da noite para o dia pode mudar tudo, e você não pode fazer nada, porque é eu que mudo mesmo. Quem já notou que na vida de uma pessoa, muitas vezes parece que está tudo certo, está tudo caminhando, está tudo apontando para uma direção, está tudo tranquilo, está tudo ótimo, meu casamento está maravilhoso, meus filhos são ótimos, está tudo bem, tem dinheiro no banco, eu estou com emprego, está tudo certo, e de repente acontece alguma coisa assim, muda tudo. E aí tudo aquilo que você acreditava, tudo aquilo que você confiou, pura e simplesmente tirado das tuas mãos. Quando a gente fala em Espírito Santo, parece que a gente tem que arrancar essa parte da Bíblia. Porque eu preciso dizer que enquanto o coração dessas pessoas está completamente envolvido com todas essas coisas, a coisa não vai acontecer. Você não pode encher um copo que já está cheio. Deus não pode fazer uma pessoa feliz quando a pessoa já tem tudo que ela precisa e não precisa de Deus. Eu preciso confessar para vocês que uma das situações que me deixa mais perplexo, mais bolado, bem amados, fico bolado mesmo, na minha relação com as pessoas, é quando eu vejo Deus tirar elas do nada e dar a elas tudo que elas sempre quiseram. E elas têm tudo porque Deus deu, e quando as pessoas têm tudo, elas simplesmente acham que não precisam mais de Deus, ou que Deus é um assunto secundário na vida delas. Deus é uma coisa que não é tão importante, bota de lado. Isso me deixa bolado, que eu digo assim, cara, do mesmo jeito que Ele deu, é o jeito que Ele tira. O compromisso, o amor dele por nós é tão grande que Ele não tem nenhum problema em tirar. E eu pergunto a vocês, você acha que Ele, sendo Deus e amando você, Ele não tira? Quem tem filho aqui? Quem tiraria uma coisa de um filho? Quem seria duro com o filho aqui, além de mim? Por amor a Ele. Você tiraria do filho aquilo que ele mais gosta, simplesmente para que ele entre no caminho certo? Se
nós que somos carne mortal e pecadora fazemos isso, por que você acha que Deus não pode fazer isso com a gente? Se Ele é perfeito, se um pouco de nobre e de bom que nós temos foi o que Ele colocou em nós, e a gente é capaz de fazer essas coisas. Quem pode glorificar Deus? Ele está aqui nesse lugar. Pode glorificar Deus, que Ele está aqui nesse lugar. Pode glorificar Deus. Se essa palavra é dura para você, ela é bênção para você. Ela é bênção para você. Tá? E aí você fala de uma situação de assim, olha, vem uma coisa, toma, vem a outra, toma, vai, quando você vê, pô, não tem mais nada. A gente pensa sempre em questões materiais. Olha para mim, nem sempre são questões materiais, às vezes são questões emocionais. Deus tira. Deus tira. Tira por amor. Tira porque quer que você o busque. Porque Ele tem algo melhor. E que você só vai encontrar se essas coisas não forem suficientes. Se isso aqui, se ter coisas, se desfrutar dos prazeres dessa terra for o suficiente, você não vai encontrar o melhor. E o melhor é o sobrenatural. O melhor é aquilo que Ele dá. O melhor é aquilo que Ele faz. Quem está me ouvindo, diga amém. Melhor é aquilo que Ele ainda tem para fazer. Deixa eu falar uma coisa. Fala para o teu irmão do lado. O melhor de Deus ainda vai acontecer. Na tua vida e na minha. Se a gente já está satisfeito, é a única coisa que para o mover de Deus é quando você já está satisfeito. A única coisa que trava o mover de Deus é quando você diz, ah, tá bom, já está indo ao culto, eu canto louvor, aprendi a tocar 3 notas no violão, e para. Ah, eu já prego a palavra, entrego o meu dízimo. Uau! Deus tem muito mais do que isso para a gente viver. Deus tem aventuras maravilhosas para a gente viver. Deus tem experiências maravilhosas para a gente viver. Deus está querendo mostrar para a gente coisas que você não conhece, nem eu. Eu amo descobrir o Senhor. É como se a gente entrasse numa floresta. Quem aqui já foi adolescente ou criança, lá com 12 anos, 11 anos, que todo mundo foi, obviamente. Você vai se lembrar quando você ia para uma floresta e aí tinha um caminho. Aí você entrava naquele caminho. Quem está me escutando? Quem aqui se sentia na selva amazônica? Não é do tempo de vocês. No meu tempo tinha Tarzan, não é mesmo? Você não sabe nem quem é, né? Tarzan é o cara da disparada. Aí você entra naquele caminho, pá, floresta, coisas maravilhosas. Aí passa uma cutia, né, um ratinho, cutia, uma preá, uma gambá, passa aquela gambá, você dizer, animais selvagens. Isso aí eu vi em casa. Gatinho da vizinha pula lá, você diz assim, eu vi uma onça. Por quê? Fala para o teu irmão do lado. Esse sentimento é da nossa relação com Deus. Cara, a gente não tem ideia de quanta coisa Ele tem para revelar. Quantas experiências a gente tem para ter. Cara, eu tô nessa viagem há 20 e tal anos. E eu vou te falar, cada dia fica melhor. Sempre tem algo maior, sempre tem algo melhor, sempre tem alguma coisa que me surpreende. Sempre ele aparece para mim numa hora que eu não estou esperando. Às vezes aparece só o dedinho dele assim. Ele mostra para mim só o dedinho. Às vezes ele só mostra os olhos. É como se a gente estivesse eternamente brincando de pique-esconde com alguém que quer se revelar. Quem pode glorificar Deus? Cara, não tem limites para essa relação. O único limite
É o limite que nós colocamos quando a gente diz assim, tá bom, agora eu tenho mais é que trabalhar, ganhar dinheiro, pagar conta e ter prazer. E você vive uma vida assim. E aí você faz o que todo mundo faz. Essa semana eu passei por situações, eu estou passando, Gisa está passando, Rebeca está passando, Samuel está passando, isso das pessoas que eu conheço. Por situação, a Aline está passando, Gustavo está passando, eu sei, assim, só das pessoas que são próximas, assim, que eu estou no dia a dia. Todos nós estamos passando por situações onde nós estamos sendo provados a ser igual a todo mundo e fazer o que todo mundo faz. Então, esse grupo de pessoas, eu não sei nem da segunda fileira para lá, só da galera mais próxima, eu estou vendo um monte de situações do tipo que estão aparecendo para a gente ser igual a todo mundo, fazer o que todo mundo faz, agir igual a todo mundo e tal, e de repente o Senhor começa a incomodar e diz, cara, me procura. E quando você busca, Ele se surpreende, Ele responde, surpreende. Dá a impressão até que Ele nunca falou. Alguém aqui já ficou bobo porque Jesus falou? Fala aí. Quem já ficou bobo o dia inteiro porque Jesus falou? Levanta a tua mão se você já ficou. Eu já fiquei. Muito. Ele fala uma vezinha só. A gente fica bobo o dia inteiro. Fica pá. Aí todo mundo fala com você, Jesus falou. E aí aquilo que todo mundo acha que você tem que fazer, o que todo mundo faz, e você não faz, você não age, você faz um troço completamente louco, as pessoas olham para você e dizem assim, deve estar cheio de gosto. Mas eu quero dizer para você que você não está cheio de gosto, você não está bêbado, não está doidão, você não é fanático religioso, você não é nada disso que te chamam. Sabe o que você é? Você é um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo. Amém. Por isso muitos não te entendem. Não é para entender. Não é para entender. Davi, Davi, eu sempre falo esse exemplo para mim. Na hora que estava o filho dele morrendo lá, ele estava lá clamando ao Senhor e tal, e todo mundo, ninguém dá notícia para ele não, porque daqui a pouco ele mata um e tal, e pô, se for lá falar com ele, daí ele estava lá arrasado, sem comer, sem beber, deitado, cabeça para baixo, um tempo lá, deitado no chão. Aí eu vi um bochicho, né? Ele vê que alguma coisa está acontecendo, meu filho morreu. Aí falam, seu filho morreu. Para ele, é o corajoso da família. Aí todo mundo disse, pô, vai matar o cara. Em vez disso, ele levantou, tomou um banho, comeu, foi para o templo, adorar a Deus. Ninguém entendeu nada. Ele pediu a Deus, Deus não deu, ele foi lá adorando. Você adora a Deus quando Deus não te dá o que você quer? Deixa eu fazer uma pergunta. Você adora a Deus apesar do não de Deus? Deixa eu te falar uma coisa. Nada mais libertador, aleluia, nada mais libertador do que você receber o não de Deus e glorificar Ele. Amém, Senhor. Isso é libertador. É libertador receber o não de Deus e glorificar o nome de Deus. Ele diz, o Senhor é meu dono, faz como você quiser. Eu amo o teu não como amo o teu sim. Quem pode glorificar o Senhor? É algo tremendo. Por isso, nós estamos vendo uma situação aqui. Joel começa com uma visão, e Deus dando a ele uma visão de tudo sendo destruído, tudo acabando, tudo desabando, tudo sendo consumido. Tudo que foi construído com as mãos foi quebrado, destruído. No capítulo 2, por favor, capítulo 2, só 4 versículos, rapidinho. Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no santo monte. Tremam todos os moradores da terra,
porque o dia do Senhor vem, já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Aí Joel já começa a falar do dia do Senhor. Fala comigo, o dia do Senhor. Mas, poxa vida, pastor, o dia do Senhor é tão triste assim, o Senhor é tão bom, o Senhor é tão alegre, o Senhor é tão maravilhoso. Está falando de densas trevas, de coisas. Deixa eu te falar uma coisa, Joel está narrando algo que é preciso que todo mundo tenha conhecimento. O juízo de Deus, ninguém suporta o juízo de Deus. Ele narra esse momento, ele está falando com uma visão escatológica. Ele fala do dia do Senhor, está falando aqui, quem está me ouvindo? Amém. Imagina o fim do mundo, amém? Se é que a gente pode, não existe exatamente o fim do mundo, tá? Mas imagina esse momento do juízo de Deus, o momento em que reúna as nações, reúna as pessoas, chegou a hora do meu juízo, chegou esse momento. Imagina esse momento acontecendo. Quanta gente vai dizer assim, cara, peraí, me dá mais uma chance, me dá mais um tempo. E ele narra esse momento como algo terrível, como um exército que avança e vai subindo pelas casas, vai subindo pelos muros e mete o pé, e o pessoal tranca a porta, eles entram. Levanta o muro, ele sobe o muro, desce o muro, um sai correndo e nego tenta ferir, eles andam todos juntos, e ninguém sai da linha de batalha, ninguém recua, eles vão avançando. Eu preciso dizer uma coisa para você, meu irmão, assim é o juízo de Deus. O juízo de Deus é assim, ele não é mansinho. O juízo de Deus é uma força insuportável para nós humanos. Ele tem um poder insuportável, nada pode parar, nada pode mudar. Quem está me ouvindo? Amém. Não tem negócio, não tem suborno. Fala para o teu irmão do lado, Deus não aceita o suborno. Não tem essa, vamos fazer uma negociação, não tem. Quando chega no momento do juízo, é o momento do juízo. Existe um momento do juízo final, o fim do mundo e tudo, essa dimensão escatológica que ele coloca aqui, mas existe uma outra dimensão, que é o dia do Senhor na nossa vida. A nossa vida, isso aqui não tem um cronograma. Tem uma coisa bem interessante em Joel. Joel não dá exatamente quando ele escreveu esse negócio. Todo mundo fica doido tentando encontrar alguma coisa aqui, porque documentos antigos você precisa ter alguma referência para poder determinar a data do mundo. E ninguém consegue encontrar, mas eu consigo dizer uma coisa. O dia do Senhor não tem uma data, não tem um dia. É o dia do Senhor da nossa vida. É o dia que Ele se manifesta, é o dia que Ele aparece. É o dia que você sente o poder dEle, o braço dEle. Ele entra na tua vida e diz, eu sou Deus, eu mando. Eu sou Deus, eu mando, eu vou corrigir isso. Eu sou Deus, eu mando, eu vou trazer justiça. Ah, mas isso aí é impossível, tem um esquema, tem um negócio, não tem esquema, não tem nada. Eu sou Deus, eu vou lá e faço acontecer. Quem está me entendendo? Não, mas isso aqui é secreto, não sei o quê. Isso aqui eu escondo, isso aqui ninguém sabe, só eu sei. Deus vai falar, eu sei, é o exército marchando. Quem está me ouvindo? Ele vai marchando, ele vai entrando nos cantos, ele vai entrando nas casas, é um exército forte, poderoso. Ele está falando aqui de gafanhotos, como se fosse uma nuvem de gafanhotos entrando, mas é algo sobrenatural. Ele não está vendo gafanhoto, ele está vendo algo sobrenatural do poder de Deus. Quer ser cheio do Espírito Santo, meu irmão? Você precisa enxergar isso. Enquanto a gente olhar para Deus e não enxergar isso, a gente só conhece um lado de Deus. Deus é tudo isso. Deus é infinitamente bom,
Deus é infinitamente puro. Deus é poder. Deus transforma. A mão dele ninguém pode segurar. E aí, no meio disso tudo, ele começa a falar de prosperidade. Ele fala, os seus celeiros vão se encher. Quando ele fala do derramar do Espírito, ele fala de um tempo também de muita prosperidade, onde os seus celeiros vão encher de trigo, os seus lagares vão estar cheios de vinho. Ele fala de uma prosperidade. Ele não fala de uma prosperidade como era antes. Ele fala de uma prosperidade sobrenatural que ele dá. Quem está me ouvindo? É algo que só experimenta quem está cheio do Espírito. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você não está cheio do Espírito, se você não vive cheio do Espírito, você não enxerga a prosperidade de Deus. Você não consegue olhar para a tua vida e dizer, caraca, como Deus fez coisa. Você só consegue, talvez, reclamar, ver coisas que não aconteceram, mas quando você está cheio do Espírito Santo, você olha para a tua vida e você diz assim, caraca, Deus é maravilhoso comigo. Por isso é uma prosperidade diferente. Nessa coisa que eu estou vivendo hoje, em que Deus falou comigo, na realidade, o que vai acontecendo com a nossa vida, Satanás, eu preciso colocar que Satanás, ele vai colocando alvos para você, ele vai colocando metas, coisas que não é de Deus para você alcançar, e te coloca para ir viver essas coisas. E depois você fica frustrado dizendo, Deus não me deu, mas Deus não quis dar. O não de Deus é bênção. Mas só enxerga a bênção no não de Deus quem está cheio do Espírito. Quem está me entendendo? Se você não estiver cheio do Espírito, o não de Deus para você causa revolta. Mas se você estiver cheio do Espírito, o não de Deus para você causa conforto, confiança. Quem está me ouvindo? Confiança, alegria. O não de Deus vai dizer assim, caraca, Deus é muito bom comigo. Ele está aqui. Quem pode glorificar a Deus? Ele está aqui hoje. Ele está aqui com você e comigo. Ele está querendo nos ensinar alguma coisa. E eu vou dizer uma coisa para vocês hoje, para você nunca esquecer. O não de Deus é a porta de entrada. Porque para você ser cheio do Espírito Santo. Porque eu olhei uma coisa aqui nesse texto, que está aqui, está lá em Atos dos Apóstolos, que está escrito assim, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito. Para alguma coisa ser depois significa que antes de derramar o Espírito, isso tudo acontece. Acontece o não de Deus. Acontece de todas as tuas riquezas serem nada. Quando todas as tuas riquezas forem nada, quando tudo aquilo que você achou um dia que era maravilhoso vira nada, é porque Deus está dominando. E aí a Bíblia diz assim, e aí então derramarei do meu Espírito. Aleluia. Aleluia. Deixa eu falar para vocês, não bebi antes de vir para cá não. Mas eu estou bêbado do Espírito aqui. O momento nosso é dizer o seguinte: nada desse mundo pode sobrepujar, ou pode ser mais importante, ou pode vir na frente, ou pode ser impeditivo. Nada. Eu quero o Senhor. E o não de Deus é bênção para mim. O sim de Deus é bênção. Obrigado, Senhor. Mas quando vem o não, eu quero me encher do Espírito. Porque o não de Deus já me enche de alegria, de conforto, de confiança. Ele está aqui hoje querendo encher essa igreja do Espírito. Fazer uma coisa nova com você. Deus tem algo novo para você.
Fala a pessoa que está do teu lado, hoje é dia de sair do comodismo. Hoje é dia de aceitar o não de Deus. Fala para a igreja toda, hoje é dia de descobrirmos algo mais importante que os bens desse mundo. Deixa eu te falar, a direção de Deus, quando você descobre ela na tua vida, ela é muito boa. Deus já impediu você de fazer uma besteira? Deus já impediu você de fazer uma besteira? Diga amém. Amém. Quando você diz, cara, não estou conseguindo. Sabe quando você tenta apertar um botão e o botão engasga? Você fala, que droga de botão? E aí você descobre que se você tivesse apertado o botão, você tinha sido eletrocutado. É coisas assim. Tem uma porta que você está querendo entrar porque lá dentro tem um dinheiro. Você, cara, perde a chave da porta, mete a chave, acha a chave, mete a chave quebra. Tem que achar um chaveiro. Aí você está achando que lá dentro tem um dinheiro, lá dentro tem uma bomba pronta para explodir. Já aconteceu isso com você? Deus está falando hoje. O não de Deus é bênção. E eu quero ser cheio do Espírito. Eu quero ser capacitado por Deus para coisas que eu nunca imaginei. Pelo Espírito Santo. Eu quero, eu desejo isso. Eu desejo muito mais ser capacitado pelo Espírito do que ter que me preparar para alguma coisa. Quem recebe essa palavra? Vamos ficar de pé, vamos orar.